Olá, alunos. Boa tarde, bom dia, né? Não sei qual horário que você está vendo. Professor Elvis, de Química. Nesse vídeo, eu vou mostrar a resolução da primeira atividade que nós fizemos de Química. Espero que vocês compreendam e tirem todas as dúvidas de vocês. Então vamos na nossa resolução da primeira questão do exercício de Química. Diz assim: o número de elétrons do subnível 4p do átomo de manganês é igual a... Então a primeira coisa que ele dá aqui, ele quer saber quantos elétrons tem no subnível 4p. Para isso ele vai dar o número atômico, que é igual a 25. Para fazer a distribuição eletrônica e a gente saber quantos elétrons tem no subnível 4p, precisamos do diagrama. Então a gente vai fazer a distribuição do 25 através do diagrama e verificar quantos elétrons cabem no subnível 4p. Então vamos lá, 2, seguindo a seta azul, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Então chegamos no 3D 10. Então se colocar 3D 10 vai dar 30. Então para que fique 25, só pode chegar a 3D 5, né? Então no lugar de 10 vai ser 5. E ele quer saber quantos elétrons tem no subnível 4p. Então percebe que ele não chegou a 4p. Chegou apenas em 3D, né? Que ficou 3D 5. Então se fosse colocar uma resposta aqui, seria 4p seria igual a 0, porque ele não chega em 4p. Então a resposta é 0. Vamos para a nossa segunda resolução do exercício de Química, questão 2. O átomo de estronço tem 38 elétrons. O número de elétrons existente na camada de valência desse átomo é... Então, revisando, camada de valência é a última camada, né? Nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Fazendo a distribuição do 38 no diagrama, a gente vai encontrar quantos elétrons tem no subnível. Então, novamente, a gente vai precisar do diagrama. E fazendo a distribuição de 38, nós vamos ter 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 e aqui no 5S2 vai dar os 38. Então encerra em 5S2. Então nós temos o subnível 5, temos apenas esse 5S no nível 5 que está na camada O. Então a quantidade de elétrons existente na camada de valência são 2 elétrons presente na camada O. Então a resposta, 2 elétrons na camada O. Terceira questão, exercício de Química. Na questão diz, o átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético. O número atômico desse elemento é... Para isso temos que observar o diagrama de Linus Pauling, que ele diz que no terceiro nível tem 14 elétrons. Normalmente, no diagrama correto, ele vai ter 10, 16, 17, 18 elétrons. Mas ele afirma que no terceiro nível tem 14 elétrons. Para que tenha 14 elétrons é necessário que em 3D não seja 10 e sim 6. Para que 6 mais 6 dá 12, mais 2, 14 elétrons. Então eu concluí aqui. Para que o diagrama seja concluído aqui, ele quer saber qual é o número atômico desse elemento que conclui em 3D 6. Então concluímos aqui, vamos fazer apenas a contagem. 2, 4, 10, 12... 18, 20, mais 6, 26. Quarta questão de Química diz assim: 2 elementos químicos são muito usados para preparar alguns sais utilizados em fogo de artifícios, para dar os efeitos de cores. Estes 2 elementos possuem as seguintes configurações eletrônicas, terminadas em 3D9 e 5S2. Quais os números atômicos desses elementos químicos? Novamente vamos precisar do diagrama e nitidamente ele fala que o primeiro termina em 3D9 e o segundo elemento termina em 5S2. Então para isso vamos fazer logo o primeiro que termina em 3D9. Né? Então esse que termina em 3D9 basta colocar o 9 aqui e fazer a conta somando 2, 4, 10, seguindo a seta azul, né? 12, 18, 20, mais 9, 29. Então, nitidamente, a gente pode perceber que quem termina em 3D 9, o número atômico é 29. Vamos fazer o segundo?
onde a gente coloca o segundo termina em 5s2. Agora é só fazer a conta novamente. Então nós vamos ter 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37, 38. Então a nossa resposta simplesmente vai ser, quem termina em 3D10 vai ser o número atômico 29, e quem termina em 5s2 o número atômico é 38. Questão 5, exercício de química, diz assim: o elemento cujo átomo possui 20 nêutrons apresenta distribuição eletrônica no estado fundamental 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. A galerinha passando aí do picolé na frente. E diz assim, estamos em casa, né? Trabalhando em casa. Espero que vocês compreendam direitinho a questão. Essa não é tão difícil não. Então ele fala o seguinte, ele fala que ele apresenta essa distribuição eletrônica e tem as alternativas no caso aqui. Então ele quer saber na primeira alternativa, o número atômico é 20? Então vamos descobrir qual é o número atômico, já que em todas as questões ele pede o número atômico. Para saber o número atômico, basta somar os elétrons, que são os segundos números que aparecem aqui. Então nós vamos ter 2, 4, 10, 12, 18, que já termina em 4s1, mais 1, 19. Então ele vai ter o número atômico 19. Então a primeira questão não é, a segunda também não é, pode ser a letra C e pode ser a letra D. Para tirar a dúvida, vamos continuar lendo a questão. Ele fala que o número atômico é 19 e o número de massa 20. Ele fala que o número de massa é 29. Então, qual seria a massa desse elemento químico? A massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Se na questão ele disse que nêutrons é 20 e nós descobrimos que o número atômico é 19, basta somar 19 mais o número de nêutrons, que dá igual a 39. Então, a questão correta seria a letra D. Questão 6, exercício de química, diz assim: para que um átomo neutro de cálcio se transforme em Ca mais 2, ele deve... Então, a análise de vocês é o seguinte, você deve analisar duas coisas: sinalzinho de mais e a quantidade de elétrons. Se tem um sinalzinho de mais, significa que ele doou 2 elétrons, que ele doou, né? E aqui é a quantidade de elétrons que ele doou. Então, simplesmente, ele pode ser colocado que ele perdeu 2 elétrons ou doou 2 elétrons. Então, nós temos letra C, perde 2 elétrons. Então a questão correta seria perde 2 elétrons. Sétima questão do exercício de química diz assim: um elemento químico de configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5 possui forte tendência para... Ele quer saber se ele vai perder ou ganhar elétron de acordo com as alternativas aqui. Então ele perde 5 elétrons. Primeiramente, para a gente saber se ele perde ou ganha elétron, vamos analisar a configuração eletrônica e saber quantos elétrons ele vai ter na última camada. Então nós temos a primeira camada, que é a camada K, que corresponde ao nível 1, tem 2 elétrons. Número 2, que corresponde à camada L, tem 6, 7, 8 elétrons. E a última camada, KLM, né, que corresponde ao nível 3, ela vai ter 5, 6, 7 elétrons na última camada. Então, os átomos que têm 7 elétrons na última camada, a tendência para ele ficar com 8 elétrons, a tendência dele é receber um elétron. Então, você vai para a alternativa ganhar um elétron. Então, você vai para a alternativa E, né? Marcar aqui de vermelhinho, ganha um elétron. Questão 8 do exercício de química diz assim: para que um átomo de enxofre e potássio adquira configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que... Indo direto à resolução, o enxofre com o número atômico 16, a configuração eletrônica dele vai ficar em camadas 2, 8 e 6. E para ele ficar com 8 elétrons na última camada, ele precisa receber 2 elétrons. Já o potássio com o número atômico 19, ele vai ficar com 2, 8, 8 e 1. Sendo necessário ele doar ou ceder um elétron para ficar estável. Alternativa E. Questão 9 do exercício de química diz assim: um certo elemento tem um número atômico igual a 37. Qual a carga mais provável do seu íon? Então, como a gente viu na aula, o íon é quando o átomo perde ou ganha elétron, né? Quando ele perde elétron, ele se transforma em um íon positivo, chamado de cátion. Quando ele ganha elétron, ele se transforma em um íon negativo, chamado de ânion. E aí depende de quantos ele perde, quantos ele ganha. A questão é o seguinte: ele quer saber se ele se transforma em um íon positivo ou negativo e quantos elétrons
esse íon contém. Para isso precisa fazer a distribuição eletrônica novamente, né? Então vamos pegar o 37 e dividir, fazer a distribuição eletrônica dentro do diagrama. Então nós vamos ter 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 e aqui no 5S, então ficaria 37. Se ficasse 2, ficaria 38. Então, substitui o 2 por 1, fica 37, né? Então, a distribuição eletrônica do número atômico 37 terminou em 5S1. Só tem o 5S1 no nível 5, que corresponde à camada O. Então, ele vai ter um elétron na última camada. Então, todo átomo que tem um elétron na última camada, com exceção do átomo de hidrogênio, ele vai doar esse um elétron. Então, ele se transforma em um íon positivo. Então, vai ficar mais 1. Só marcar aqui a alternativa C. 10ª e última questão do exercício. Essa aqui foi simplesmente para vocês terem a noção e perceber a necessidade de conhecer vários modelos atômicos. É o modelo planetário, né? Aquele modelinho já bem conhecido, né? Onde tem o núcleo com os prótons e nêutrons rodeado de elétrons, né? Na conhecida eletrosfera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a resolução do exercício. Sempre ficando... que depende muito de vocês, né? Essas aulas para complementar a resolução, vocês podem ir muito além disso, pesquisar muito mais coisas, tá? E boa sorte a todos vocês. Vamos vir com outras avaliações, outras atividades, fiquem ligados, façam as atividades, não deixem de fazer. A gente vai fazer atividade avaliativa, atividade valendo nota, com certeza será dentro desse assunto, tá ok? Obrigado, tchau, tchau.